Hoje o Simple Talk recebe um convidado que é pura luz, resiliência e inspiração. Para abrir essa segunda temporada, nós não poderíamos ter algo tão especial assim como Deus deu no nosso coração. O inesperado, o encontro inesperado. E é assim que as coisas na vida simples acontecem. Essa pessoa é uma pessoa que nasceu numa das nossas reuniões que a gente estava. Eu falei pro meu diretor, eu falei assim: "Eu quero o Geraldo Rufino", e ele falou: "Se você quer, você vai ter". Estou muito feliz em abrir esse encontro, que eu falo que é um encontro onde a gente fala de fé, de negócios, estilo de vida. E eu acabei de falar para ele, não tem como ser invertido, não tem como ser negócios, vida e fé, é nessa ordem. Hoje eu recebo Geraldo Rufino, é um homem que reescreveu a própria história, com trabalho, alegria e fé. De catador de latinhas na infância a fundador da maior recicladora de caminhões. Autor do livro Catador de Sonhos. Palestrante, acabei de ter uma informação, mais de 200 palestras por ano. Será que a gente tem muito o que aprender nesse encontro? Então hoje eu te convido a convidar pessoas e a pensar quem poderia estar ouvindo esse episódio. Geraldo, você é uma pessoa que inspira. O seu sorriso, ele contagia. Sabe aquela pessoa que a gente tem vontade de ficar perto? É você. Então eu tenho certeza, como você disse, que Deus está na gente. Ontem eu ouvi isso, eu tenho certeza que o Deus que está em você, ele emana e transforma muitas pessoas. Nós estamos muito felizes, eu e a Manu está estreando aqui comigo hoje. É isso aí. Nós estamos muito felizes em te receber. Nós temos você hoje como um padrinho, abrindo esse episódio. Então, aqui é como se fosse na sala da sua casa. Ah, que bom. E eu quero que você se sinta à vontade, para a gente aprender, para você ensinar as pessoas que estão nos ouvindo. Eu já me senti, olha, em primeiro lugar, gratidão pelo carinho, pela generosidade e a gentileza do convite. Já me senti à vontade quando eu as encontrei, por acaso, no corredor desse lugar sensacional onde tem esse estúdio. Aqui tem uma energia boa, nós nos encontramos ali, e ali no abraço já teve essa sinergia, né? E quando eu sentei aqui e li aquela frasezinha de fé, isso para mim tem uma força, porque eu sou movido à energia como a maioria dos seres. Mas talvez eu tenha identificado esse milagre muito cedo, que nós somos seres de luz, nós somos movidos a essa energia divina. Então quando você falou dessa sua base, dos seus valores, do propósito do que vocês estão fazendo, e de ir para a ponta para fazer para mais pessoas, eu acho isso extraordinário, então para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui com vocês. Gratidão pelo carinho e pelo convite. Ai, que bom. Nossa, que bom. Fica muito feliz com isso tudo. E tudo tem um começo, né. Eu vi muito sobre a sua história. Hoje as pessoas estão, você fala sobre a base. As pessoas estão muito preocupadas em procurar um coach, em procurar mentores, e você fala da base, né, que a maior mentora sua, e me deixou muito marcado quando você fala da sua mãe, uns 7 anos e meio, você tinha quando ela partiu. O tanto que ela te ensinou, ó, em só 7 anos, só 7 aninhos Eu ali. só precisei aceitar ouvir. As pessoas não estão ouvindo, eles acham que já sabe, já chegou lá. Chegou lá onde? Então, cara, ouça. As pessoas não estão ouvindo, estão procurando mentoria na tecnologia, não, a tecnologia é só uma ferramenta. A mentoria é você ouvir as pessoas que querem trazer para você alguma coisa, no primeiro momento e com boa intenção. Não tem melhor intenção do que a de uma mãe. E as pessoas não estão ouvindo a mãe e o ajudante dela, que é o pai. Cara, ouça a base. Então eu sou muito forte nos meus valores. A pessoa me pergunta se eu sou forte no primeiro milhão, no carro alemão. Não, eu sou forte nos meus valores. Cara, eu nasci com essa fortaleza, e eu nunca tive um problema maior que eu, porque eu entendi que a grandeza estava em mim, o milagre estava em mim, que Deus estava em mim, e continua. Então, na realidade, o resto são coisas. Até porque quando você terminar o seu tempo, nós temos um tempo e o tempo acaba. Quando terminar o seu tempo, você não vai levar nada além de você e aquilo que você deixou na mente e no coração das pessoas. Por isso que eu reconheço que mãe não morre. Minha mãe se tornou imortal, inesquecível. Ficou na minha mente e no meu coração. E eu pratico todos os dias o que eu aprendi com essa gigante. Nossa, que a Que é a lição. maior de todas, né. Então as pessoas precisam ouvir, em primeiro lugar, a força da mulher. Se for mulher e mãe, então um degrau acima. Cara, elas são criadoras, nós somos criatura. Poxa, você não quer ouvir o Criador? Depois de Deus, o Criador físico é uma mulher, você não quer ouvir? Cara, a mulher não tem 6, tem 200 sentidos e você não quer ouvir.
Então, na realidade, eu aprendi isso muito cedo, depois eu tive o privilégio de ter 5 irmãs, né, e eu continuei ouvindo as mulheres, até porque a gente tinha uma coisa em casa que chamava democracia cubana. Mamãe dava pra gente o direito de concordar e não pode sair. Entendi isso, se cair. Isso continuou depois com as minhas irmãs, eu sou o mais novo de 8 irmãos. Continuou com as minhas irmãs e depois foi agora acabou, né, eu caso e vou ser livre, né. Então, aí piorou. Continuo sendo comandado por uma mulher, graças a Deus. Graças. E pouco de merda que eu fiz é porque eu não ouvi ela, tá. E ela tá aqui, viu, gente? Ele tá cometendo nada. Não pode mentir, ele não tá inventando nada, porque ela tá aqui. Isso é muito importante quando um homem. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a Bíblia, né? Nos dá um ensinamento que o homem, quando saiu, quando ele saía para caçar, que ele voltava, encontrava uma mulher com uma essência feminina, com os filhos. E é o que você falou, as coisas estão se perdendo, né? Se invertendo. Estão perdendo a referência de valores, você nasceu de uma mulher. Então, cara, relaxa, baixa a bola. Você nunca vai se sobrepor a essa pessoa que te deu vida. É uma mulher. Então, e outra coisa, na hora que você vier para o mercado, para o comércio, para a relação do dia a dia, as decisões são femininas. Idiota aquele que não percebeu ainda que tudo tem influência feminina. Ou você faz para a mulher o diamante. O que é mais caro materialmente falando? Diamante. Para que ele existe? Desde já foi criado para dar para a mulher. Então, assim, cara, então relaxa, tudo é da mulher. Você não sonha em ter um filho, então os filhos não são de vocês, é dela, tá? Você vai perceber o dia que ele chorar, a primeira pessoa que ele procura é a mãe. É a mãe. Então, ou seja, a hora que você respeitar essa coisa natural, que já vem da nossa natureza, já está em nós, cara, você vai viver com mais felicidade. Então, na realidade, a felicidade gera energia para você melhorar a produtividade daquilo que você faz. É nessa hora que entra essa conexão que você falou da fé, que ordem, como é que é a ordem? Fé, vida e negócio. Então, fé. Você precisa ter muita fé, porque para você nascer tem uma composição química que sem fé e sem Deus você não acontecia. Porque no meio de 70 milhões de espermatozoides foi você. Por que você acha que foi você? Então, alguém teve fé, acreditou, ali teve energia, teve espiritualidade. Então, agora, aí tem trabalho, depois da fé vem Vida. vida. Então, agora você tem vida. Cara, é um milagre isso. Só que esse milagre acontece todos os dias quando você levanta. Você levantou de manhã, acabou de ganhar um milagre, 24 horas. Verdade. E as pessoas não estão agradecendo. Então, agora o trabalho é você ter o que fazer. Senão você vai padecer, você vai ficar depressivo, você precisa ter atividade. Ah, tá difícil, que legal, então você é locomotiva. Porque se tiver fácil, alguém está puxando você. Então é nessa hora que o cara tem que ser grato de ter o que fazer e de ter que fazer. E não esperar que alguém faça. Então, na realidade, essa ordem que você colocou tem que fazer parte da vida das pessoas, porque é o simples, é o original, é a nossa essência. Mas que as pessoas estão se perdendo achando que agora vai vir uma nova tecnologia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você não tiver base, não for forte nos seus valores, então não tem nada que substitua isso. Você vai crescer num vazio. E aí lá na frente você vai descobrir que não é quanto você tem, é quem você tem. E para você, e o quem você tem começa nessa ordem. A fé, a vida, quem te deu vida, a relação, a base, os valores, a família, a energia feminina que parte da mãe, o colo que você precisa voltar para casa porque você é bicho, o bicho precisa voltar para casa. Então, que energia você está saindo de casa de manhã? Você quer ser vendedor? Como é que você está se vendendo para os seus? Você vendeu para sua sogra, para o seu sogro? Você se relaciona com os seus? Você já conseguiu vender a sua imagem, o seu sorriso? A sua sogra te considera filho? Ou ela acha que você é uma encrenca? Então você precisa rever quando você fala em ser bom vendedor. Porque para melhorar de vida, precisamos vender. Uhum. Todos nós precisamos vender. A nossa energia, nosso sorriso, a nossa positividade. Se tiver algum produto, você acrescenta o produto. Mas antes disso, você precisa vender você. Quem é você? Está fazendo o que aqui? Quanto tempo você acha que você ainda tem? Então vamos sair desse bate-papo nosso melhor que chegou. Qual que é o segredo? Você aceitar ouvir e ver o que elas estão fazendo. Trazendo para você informação, conhecimento, aprendizado, espiritualidade, fé. Cara, amor, Deus no coração, determinação. É só o simples. O que você está esperando? Não é quanto você tem ou o tamanho do seu patrimônio, é o seu tamanho. É humanização. O que é humanização? É você ser um ser humano melhor. Como é que você faz para você identificar se você está sendo um ser humano razoável, pelo menos? É você olhar para o outro e perceber que tem um Deus no outro. Ser humano, um grande ser humano, um cara importante é aquele que serve o ser humano do lado. Aquele que faz alguma coisa para beneficiar outro ser humano. Isso chama-se grandeza humana. É o simples.
mas precisa ser feito. Quem é que faz? Você, eu, cada um de nós. Como é que começa a transformação e a inovação? Quando você inova você, todos os dias de manhã, procurando ser um ser humano melhor. Eu tenho essa meta desde pequenininho. Eu saio de manhã determinado em ser um ser humano melhor que eu fui ontem. O dinheiro você ganha por consequência. Não tem pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Verdade, Fico, concordo. Então o que que você precisa? Fé, Aham. a vida, A vida e depois vou trabalhar. é sobre isso, né, sem inverter. Quando você falou tem uma passagem que você fala, você foi, na feira, né, pequenininha e vendia limão. E você não sabia nem escrever, nem falar, e você com os braços abertos, Sabia sorrir. sabia sorrir. Sorriso aberto. E isso é o que eu falo, tá faltando nas pessoas também, o sorrir. A Universidade de Harvard dá um treinamento pra gente aprender que se você sorrir, você vende. Vende quem? Você. Se a pessoa comprar você, o que você trouxer junto é bem-vindo. Pois o melhor produto que tem no mercado é você não está vendendo você. O que que você precisa? Sorrir. Acredite, ser você é o melhor produto, você não está sorrindo. Então o cara não vai comprar, ninguém compra cara feia, tá? Ninguém compra mau humor. Todo mundo compra alegria, felicidade, sorriso largo. Aí você, por acaso, sentiu um produto. O cara fala, não, já que você está aqui, bicho, eu vou. O que ela tá vendendo aí? Você abre um sorriso, a pessoa já se interessa pelo que você tem já. Exatamente. O cara fala, "Pô, por que que você ri à toa? Porque eu sou feliz à toa." Exatamente, sobre isso. E quando você teve essas as falências, né, que você fala, eu até ouvi você falar também que você, só ficou sem o dinheiro. É, se for falar de falência, eu acho que falência é uma coisa muito pesada. Eu acho que falir é quando você desiste. Eu também acho. É, porque eu acho assim, cara, não é quanto você tem, é quem você tem. Então, na realidade, quem é você? Todas as vezes que eu subi e desci, primeira coisa, eu não ouvia minha mulher, porque senão eu não tinha quebrado tão forte. Lá atrás eu nem tinha isso, eu era criança quando eu quebrei a primeira vez, eu tinha 11 anos de idade. Mas depois que eu quebrei forte mesmo, eu já era casado, eu tinha meus filhos, e ela me avisava, ela tem 200 sentido. Eu dizia que não, que eu sei o que eu estou fazendo, sabe nada. Eu não ouvia. Foi um pouco tempo que eu parei de ouvir, eu comecei a fazer merda, tá? Então assim, cara, você precisa ouvir, baixa a bola. Ah, mas agora você já sabe, sabe o quê? Cara, todos os dias nós podemos reaprender, e isso só é possível se você tiver humildade de ouvir. Quando você para de ouvir, você para de aprender. E aí a inovação atropela você. Porque todo dia as coisas mudam. Se você parou de ouvir, parou de aprender. Aí você fica ultrapassado. Então você precisa continuar ouvindo. Então, cara, e não subestime. Qualquer coisa que você fizer, quem está do lado faz igual ou melhor. Delega, conviva com os diferentes. As pessoas são boas, mas elas são diferentes. Enxergue o Deus que está no outro. Nós somos figura divina, única, feita por um artista chamado Deus. Não tem dois igual no planeta. O artista é tão bom que ele tem 8 bilhões de obras, ele não repete uma. E todo dia ele faz obras em série. Então eu sou uma dessas obras, mas vocês duas também são. Eu olho para vocês e quero achar um defeito? Quem sou eu? Estou olhando para a obra de Deus. E você quer achar um defeito na obra do cara? Então, gente, passando o tempo da gente aprender a conviver com os diferentes. Quando fala ali fé, então, tem que acreditar em você, o Deus está em cada um de nós. Minha mãe me ensinou o seguinte: onde você vai, cuidado com aquilo que você está fazendo, que Deus está vendo. É claro que Deus está vendo, Ele está em você. Ah, mas o seu pensamento, Deus está vendo. Claro, Tá. Deus está em você. Então, cara, cuidado com aquilo que você está fazendo, faça o melhor, não precisa mostrar para ninguém, não, mostre para Deus. Ele está em você. Agora, você vai mostrar para Deus uma sacanagem que você está fazendo com a pessoa? Você tem coragem? Não, tenho vergonha, então. Então não faça sacanagem. Faça só o bem. Olha, eu faço o bem para as pessoas e eu não espero reciprocidade. Eu dou bom dia, eu não espero troco. Eu faço um carinho e eu não espero que a pessoa devolva. Não, eu simplesmente faço. Por isso eu entendo que eu nunca tive um problema maior que eu. Eu nasci locomotivo, eu não sou um vagão. Eu não espero que ninguém me puxe. E se eu tiver que puxar, eu agradeço, porque é a minha posição que eu sempre quis, ser puxador, e não o cara que é puxado. Eu não terceirizo o problema, né? Eu acho que essa coisa é muito instável, porque as pessoas não vão fazer exatamente o que você queria, ela potencializa o problema, ele volta e fica maior que você. Por isso, como eu nunca terceirizei, eu nunca tive um problema maior que eu. Show, perfeito isso. Falando em eu ouvi falar assim, né, na sua história, quebrou 6 vezes, né, foram 6 vezes? Sim, é nessa hora que eu falo, eu não falei, eu não fracassei. E nem quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. Tá, e nesse momento aí, hoje, você guarda esses boletos aí ou você acende para fazer um churrasco? Eu largando bem que eles existiram.
Olha, Eu fiquei fazendo esse eu sempre deleguei. churrasco. Eu sempre deleguei. Quem faz gestão há muitos anos do financeiro da minha empresa é minha esposa. Ela que tem boleto. Não. Ah, bom. Aí, ó, joga tudo pra ela. Ó, porque, eu ouvi na sua história, né, que você fazia churrasco todas as vezes, como forma de um recomeço. Cara, recomeça. Para mim, o recomeço é tudo na vida. Você fez uma separação de um relacionamento, recomeça. A separação é só papel. É um pedaço de papel. Você separou e não fala mais com a pessoa. Não se relaciona. Vocês têm filho, agora vocês não se falam. Precisa de um juiz para decidir que dia que o filho vê um e vê o outro. Ei, o que vocês estão fazendo? Aquilo é, a formalidade do casamento é só um documento porque a sociedade exige isso, as leis e etc. Mas você tem que ser maior que isso. Então eu acho que o recomeço serve para tudo na vida. Então não é de onde você veio, para onde é que você vai, recomeça. Não é o retrovisor, é o para-brisa, é para lá que você vai. Recomeça. Então, na verdade, o recomeçar, você precisa ter o privilégio de receber um milagre chamado dia. Então o dia começou, recomeça. Olha aqui, Geraldo. Veio tatuada essa palavra. Recomeçar é Recomeço. recomece. Que bom que você tem aqui Veio tatuado. tatuado. Nós precisamos nos tatuar e recomeçar todos os dias da vida. Qualquer que seja o cenário, se você recomeçar, pensa comigo. Você tem uma história, um aprendizado, você foi empreendedor, foi médico, tem uma formação, tem alguma coisa que você se especializou, tá tudo certo. Agora imagina o seguinte, se você tiver humildade de recomeçar naquilo que você se formou, olha como você vai ficar bom. Nossa, verdade. Porque se você recomeça, cara, você tem tanta coisa armazenada aqui, Tanto. recomeça. Eu tenho uma idade mental de 7 anos, porque eu recomeço. Todos os dias eu recomeço de novo. Com quanto? Com 7 anos. Para que você quer ser velho? Por que você quer ser adulto? Ser adulto é muito chato. Cara, começa um monte de rótulo, um monte de processo, de regras, Ei, tá tudo bem, eu vou cumprir isso, tá? Mas eu vou levantar de manhã com a minha idade mental, eu vou ser feliz, tá? Porque o resto não vai mudar. Então, cara, muda aquilo que você pode. Você pode ser feliz. Como é que eu faço isso? Uma coisa que é legal, né? Agradeça aquilo que você tem, que o universo proporciona que venha mais. Daquilo que você fala, pensa e acredita. Então, eu agradeço todo dia o dia, isso alonga a vida, porque se você agradece o dia, Deus dá mais um. Ótimo. Agradece, você ganha mais um. E aí sucessivamente. Então, eu acho que a gratidão faz você prosperar em qualquer objetivo que você tiver, em qualquer processo que você estiver buscando. Está faltando gratidão. Tem muito lamento e pouca gratidão. Nós somos seres humanos privilegiados e mal agradecidos. Porque a gente agradece pouco, tudo é um problema. Ah, mas hoje eu peguei um trânsito. Bem, você tem carro. Você Quando eu mudei aqui pra São Paulo, a primeira coisa, como que você tá lidando com o trânsito? Uai, eu só vou. resolve. Eu vivo muito igual você, assim. Aí que legal, porque assim, tem trânsito. Gente, ninguém vive. Aham, A economia precisa parar em pé, você precisa de dinheiro. aham. Então, para o dinheiro circular, a economia precisa estar funcionando. Se tem muito trânsito, é que a economia está girando. Se não tiver ninguém na rua, se preocupe, tá? É ser grato, né, É claro, por todas as coisas que exatamente. estão Você acontecendo. quer que prosperar, você quer progredir, você quer ganhar dinheiro e não quer ter trânsito? Verdade. Como assim? Aí você vai olhar pro carro da pessoa que tá reclamando. Outro dia eu tive essa oportunidade. Peguei carona com um cara que é dono da universidade, e o evento era em outro lugar. Eu fui fazer para a universidade dele. Ele falou, Fino, sensacional, mas, cara, a única coisa, você falou, nada te incomoda e tal. E eu sou que nem você, a única coisa que me incomoda é o trânsito. Eu falei, você tem carro? Ele ficou meio constrangido e tal. E depois você, nós batemos um papo, ele gostou do papo. Falou, o motorista não vai te levar para o evento, não, eu vou te levar. E pegou o carro, descemos, a hora que nós entramos no carro e fechamos o carro, tal, blindadão e tal. A hora que eu me ajeitei no banco, eu olhei para ele e falei assim, é com esse carro aqui que você reclama do trânsito? Acaba ficou quieto. Não. Aí ele ficou quietinho e foi embora. Quando nós chegamos no evento, terminamos o evento, ele é o presidente da organização. Senhor presidente, o Rufino terminou, o senhor quer dar algum recado pro time, falar alguma coisa? Ele falou, eu quero, eu não preciso subir aí não, só me entrar o microfone aqui. Eu trouxe o microfone para ele assim, eu só queria me desculpar. Hoje eu aprendi uma lição que nunca mais eu vou esquecer. Esse cidadão que está sentado aí em cima me lembrou que a única coisa que me incomoda era o trânsito. Ele estava dentro do meu carro, um carro de 1 milhão ou de 2 milhões, de 2 milhões de reais, um carro absurdo o carro dele. Então, ele perguntou se era naquele carro que eu reclamava do trânsito. Eu nunca mais vou esquecer disso na vida. Nunca senti tanta vergonha. Foi a única coisa que esse cara falou no evento. Eu falei, olha, me falta humildade.
E hoje eu aprendi como é que eu acesso a humildade. Então, assim, eu acho que e agora ver um cara desse tamanho falar isso serve de exemplo para muita gente que estão se achando. O cara ganha meia dúzia de seguidor na internet e ele não abraça mais, não atende mais, e o cara acha que o cara está incomodando, ele não quer ser incomodado porque ele está comendo, e o É, a gente vê muito isso. povo está ficando muito chato. Chato. Então assim, cara, mas o fim você não se incomoda, por que que eu deveria? Você vai se incomodar com carinho? A pessoa quer tirar uma foto, quer te dar um abraço, você está incomodado? Nossa, Cara, que você é tão pequeno assim? Você parece tão grande, mas você é tão pequeno. Então assim, verdade. cara, não adianta você vender uma imagem e deixar de ser você, que aquilo não vai enganar por muito tempo. Cara, você pode enganar muita gente, mas você não engana você. Quando você começa a enganar a si mesmo, você se perdeu, tá? Aí vem a depressão, você fica um vazio, você começa a esquecer do Deus que você tem no coração, e você começa a ver que a vida começou a ficar complicada, começa a ficar sem sentido. É verdade. Perfeito, perfeito. Meninas, eu vou falando e vocês não se preocupem. Não. Vocês podem me perguntar, porque se você perguntar, eu vou responder. Nós vamos tem uma aula, né, em algum nessa na jornada, você não tem uma pessoa a tristeza para você. A Ela não tristeza. Olha, eu estou tentando me lembrar dela, mas eu raramente me lembro, porque a tristeza é uma coisa que vem tomando conta quando você tem pouca gratidão. A tristeza vem chegando. Porque é o seguinte, não tem tristeza que resista à felicidade. Você está feliz, não combina, você não consegue ficar triste. Não tem felicidade que se afaste da humildade e da gratidão. gratidão. Então, eu levanto de manhã e tomo um energético, uma mistura de gratidão com humildade. E isso me desperta uma energia que me dá felicidade. A tristeza não tem espaço. Não tem espaço. Não. Toda vez Você que decide isso. eu tenho essa opção. Eu decido. Ah, o copo meio cheio, o copo meio vazio, não o copo. Tá. Então, eu tenho copo, então agradece. Meio cheio, meio vazio, depende do ponto de vista de cada um. Ah, vamos fazer o simples bem feito? Não existe simples bem feito, depende do ponto de vista de quem está olhando para aquilo. Faça o simples e pronto. Então, na realidade, eu vivo de uma maneira tão leve que nada me incomoda. Sempre foi assim? Olha, eu fui criado numa situação e com 7 anos e meio, quando a minha mãe partiu, eu entendi que o tempo dela acabou, que meu tempo ia valer mais. E eu comecei a lembrar dos ensinamentos dela. Eu fui praticando aquilo, multiplicando aquilo, empreender. Diz que eu sou a referência de empreendedorismo. Para mim, empreender é o que ela fazia. Ela atendia, ela servia, ela fortalecia, ela protegia, ela dava direção. Então, ela não estava. Provavelmente ela nunca deve ter falado para você que você não conseguiria em nenhuma situação. Ao contrário, minha mãe dizia para mim que ser negro era um privilégio e eu tinha que agradecer. Aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade. Então nunca foi um problema. Eu não tenho culpa se vocês duas são desbotadas. Não pegaram magoa. Na realidade, Eu sempre tirei isso muito de letra. Ficou chato isso. As pessoas acham que Deus. Falando de fé. Essa palavra aqui me move o tempo todo, fé. Você fala de fé e você acha que Deus vai sacanear você da melanina? Para! Você não acredita em você. Você não acredita em Deus? Você acha que Deus te fez com a tonalidade de pele diferente porque a sociedade aceita ou não aceita? Ei, você tem um Deus aqui. Você acredita em você. Morar num barraco de chão batido, minha mãe disse que a tal da pobreza não tem pobreza que resista, ou fraqueza, ou crise que resista 16 horas dedicada a um propósito. Você tem um propósito, vai buscar. Vocês estão falando do projeto de vocês, tem que ter muito peito para vocês duas se unirem e buscar esse processo numa cidade que vocês não nasceram. Numa metrópole igual São Paulo. Então, quando você tem fé, você faz com amor, põe paixão, que aí você põe o pé e Deus põe o chão. E as coisas vão acontecendo. É simples assim. Então, o filho, o que você tem de tão extraordinário? A fé. A fé. Eu acho que Tem todo mundo tudo. é acessível para todo mundo. Ah, e como é que você busca tanta energia? Olhando para dentro. Como assim para dentro? Então, você tem um Deus aí. Acredita em você. Então, assim, se conecta com esse ser superior. Não é religião, não. É a espiritualidade. Escolhe uma religião se você quiser. Qualquer outra, para mim, todas são boas, tá? Mas como é que você está praticando isso? Você sai de uma igreja e você encontra alguém sentado na calçada e você, em vez de dar um pedaço de pão ou de dar um bom dia, você dá as costas. Quem garante para você que não era Deus? Você acabou de sair da igreja. Deus estava sentadinho lá fora para poder te desejar um bom retorno para casa.
Você não olhou para Deus, não deu bom dia, não deu boa noite, não deu oi, não deu pedaço de pão, não deu atenção. Cara, Verdade. onde é que as pessoas acham que está Deus? Fica pondo a mãozinha colado olhando para o céu. Então Deus não está passeando de jato, tá? Está do seu ladinho, colado em você. E você olha para Deus e não dá bom dia, não consegue enxergar a luz do outro. Então eu acredito que a força do abraço, as pessoas não tomam um abraço, fica assim toda recuada. Nossa, você deve ser muito importante, né? Que a ponte de não cumprimentar Deus. Mim. Aham. Então eu acredito o seguinte, as coisas são muito simples e é acessível para todo mundo. Então, não é que foi acessível para mim a vida inteira. Por que não seria acessível para o outro? Eu nunca tive um tempo que e aí você viveu tempos difíceis. Não existe tempos difíceis, os tempos são diferentes. Ontem foi ontem, hoje é hoje. O de ontem já passou, não tem 2 iguais. O dia é único. Então não é que é difícil, é diferente. E as pessoas são boas, elas também só são diferentes. Verdade, perfeito. As pessoas elas estão buscando muito dinheiro, né? Muito se fala em eu preciso ser, eu preciso ter, eu preciso ter. É aquela coisa, se você jogar, me dá então o seu dia. Quantos milhões você quer? Me dá o dia que você tem para amanhã. É inegociável. Olha, eu sou apaixonado em ganhar dinheiro, Aham. mas olha a palavra, ganhar dinheiro. Se você ganhou o dinheiro, ele é seu. Só que as pessoas estão invertendo a ordem dos valores. Ele está sofrendo porque ele perdeu 1 milhão. Ué, não era seu? Você está sofrendo por quê? Você não ganhou? Ganha de novo. É porque ele está se deixando levar pela conquista dele. As conquistas estão ficando maior do que o conquistador. E aí, quando ele fica sem um pedacinho da conquista, ele fica depressivo. Nossa, que ser humano pequeno. Ele está sofrendo porque ele perdeu 1 milhão. Ah, você tinha 1 milhão. Teve uma Você tá, e perder. Teve uma pergunta, eu coloquei uma caixinha de perguntas que nós íamos estar aqui contigo, né? Uma pessoa colocou: quem teve 1 milhão pode ter novamente? Eles queriam- Quantas vezes ele quiser. Não tem acaso. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Você anda de bicicleta e desde pequenininho. Mas porque a bicicleta vem preparada para você andar quando você é pequenininho. Ela vem com 2 rodinhas lateral. Mas a vaidade nasce com o ser humano. Você dá 2, 3 voltinhas, acha que já sabe e manda tirar a rodinha. É por isso que você ficou sem dinheiro, tá? A vaidade. Então, e além disso, não tem limite a vaidade, né? Você tira a rodinha, depois você tira o pé, depois você tira a mão, depois você tira os dentes. É bem isso. Isto é empreender, é igualzinho andar de bicicleta. Você perdeu, mas você não desaprendeu a andar. Você não tirou os dentes, mamãe arrumou, fez curativo, e daqui a pouco você não está em cima da bicicleta de novo, só que agora você vai com mais cuidado. Então não importa quanto você perdeu. Se foi você que ganhou, você ganha de novo e agora você faz o processo melhor que antes. Gente, a gente vive 100 anos e tem um monte de gente achando que com 60 vai se aposentar e não sabe o que fazer. Agora é que você está pronto. Agora. Ah, você não contrata pessoas com 50 anos. O quê? Você falou ali de trabalho. Cara, negócio. Você não contrata as pessoas de 50 anos? Isso é um equívoco. Você acha que a moçada nova é que sabe fazer no digital, na expertise da tecnologia? Cara, o cara de 50 anos tem uma vivência extraordinária. Eu contrato os caras que têm. Eu sou mais dos 50 mais, tá? Aham. Então, aham. porque esse cara tem uma bagagem que não tem tecnologia que forma esse cara. Não tem Google fazendo pessoas. O Google não faz sexo com o ChatGPT. Cara, é uma relação de ser humano para ser humano. Então você precisa acreditar e investir nas pessoas que têm vivência. O resto a tecnologia ensina. Você precisa de uma informação, bate o ChatGPT, baixa o IA. Sim. Então, não importa quantos anos você tem, ele vai trazer informação para você. Então a tecnologia você compra. Agora a vivência você precisa ter. Experiência. Então pare de descartar as pessoas que têm mais de 40, 50. É um equívoco social isso, tá? E você que se aposentou, lembra, se se aposentou com 60, bate um direito seu. Mas você vai parar? Agora que você está pronto, você vai parar? Não pode ser uma opção. É que nem desistir, não pode ser uma opção. Você tem uma vida toda pela frente, você não faz mais que obrigação em deixar um legado e preparar mais alguém. Então, reclamando da nova geração. Geração Y não quer, nem quer estudar, nem quer trabalhar, é porque você nem está ensinando nada. Verdade. A geração Y veio depois de nós. Então, se eles não estão servindo para nada, é porque nós não estamos ensinando nada. Aham. Então, assim, quais são os valores? A geração Y está com poucos valores, porque a nossa geração perdeu a referência
e está passando tablet, smartphone, tecnologia, inovação, esquecer a base dos valores. Aí a geração Y está recebendo aquilo que você está dando. Então, se eles estão perdidos, a culpa é nossa. Uhum, perfeito. Perfeito. É isso. Mas quando a gente fala, dos valores e dessa geração que está aí na tecnologia, você acredita que existe algum movimento de pessoas assim como você, que estão falando, que estão emanando sobre esses valores? Vocês Perfeito. vocês estão fazendo isso. E eu estou aqui justamente para prestar o que vocês estão fazendo. Porque assim, nós precisamos de mais gente fazendo o que vocês estão fazendo. Passar para as pessoas referências de valor. Vou fazer um curso de venda, vou montar um gráfico e ensinar você a vender mais. Você não ensinou o cara a vender ele. Você primeiro precisa estar preparado nos valores. E o trabalho que vocês estão fazendo é justamente isso que eu acredito. Quando você prepara a pessoa, o resto da pessoa vai saber fazer. Ou então ela vai comprar. Mas ela precisa estar preparada, ela precisa estar pronta primeiro. Então, cara, se você não estiver pronto, tudo que agregar vai ter um valor muito pequeno. Você precisa fazer. Eu nasci pronto, porque a minha mãe me preparou assim, forte. Então, na realidade, cara, emocionalmente forte. Eu sou tão forte que as pessoas falam, eu vou te dar um abraço, mas eu tô de conjuntivite. Vai, problema seu. Eu não vou pegar. Mas você abraça aí o Covid. Covid o quê? Que Covid? Mas você não pega, eu só pego o que me interessa. Cara, eu só pego o que me interessa. É Covid. Gente, você tá falando de Covid, isso é 19, nós estamos em 25. Aham, verdade. Eu penso da mesma forma, mas quando a pessoa fala: "Ah, não sei o que lá", gente, mas já faz 5, 6 anos. E as pessoas ainda estão Ai, toda retraída e tal. Vitimizando, né, É algo. porque assim, você tem um Deus aqui. Ele está à sua disposição, porque tudo de Deus diz amém. Então, cara, quais as escolhas que você está fazendo? Porque ele vai dizer amém, tá? Depois de Deus vem a mulher. A diferença entre os dois é que os dois vão servir, vão cuidar de você. A diferença é que Deus não tem limite, tudo ele diz amém. E a mulher fala, uhum. Mas essas pessoas cuidam de você. Então preste atenção na mãe e em Deus. Se fortaleça aí, carrega suas baterias. E você vai perceber que para saltar para o próximo ciclo, você precisa dar uma baixadinha. Qual que é a baixadinha? Humildade. Perfeito, perfeito, sim, perfeito. Eu queria saber, e as pessoas também querem saber, a gente já tem uma noção, o Geraldo pai, como que Geraldo Pai. Olha, Geraldo Pai, pensa num cara apaixonado por criança. Então, desde que eu tive meus pequenininhos, eles eram bebês e eu, como pai, dava orientação. Meus bebês cresceram. Hoje um tem 40, 38 e 31. E eles já têm outros bebês. Eu tenho 6 netos. Então eu prefiro falar do Geraldo vô. tá. Meus filhos eram meus diamantes, hoje são meus pedregulhos. Diamantes viraram os netos. Mas eu tenho uma relação com meus filhos extraordinária. Eu preparei meus filhos para serem boas pessoas. Respeito, relacionamento, respeitar o próximo, acreditar em si mesmo, a espiritualidade, sempre buscando passar para os meus filhos valores, como eu aprendi com a minha mãe. Meus filhos cresceram com a mesma democracia que eu, o direito de concordar com a mãe. Eles eram pequenininhos e só atravessavam a rua se eu autorizasse ou a mãe autorizasse. Eles cresceram, só mudou de endereço. A nível de, você falou de negócio, né? Pela ordem que você colocou ali, sobre fé, a base, vida tem a ver com a base, que é a família, que é ali que você nasceu. A vida começa na família. Então, nós criamos essa sequência. Depois vem os negócios. Hoje, nos negócios, eles são maiores que eu, todos eles, tá? Todos eles são maiores que eu. Mas pela ordem, primeiro vem ali a espiritualidade. Todos eles são extremamente conectados com Deus. E com Deus e a família. E dentro dessa família tem uma base chamada mãe. E eles continuam com o direito de concordar com a mãe. Então eles iam atravessar a rua, não podia. Hoje eles têm negócio extraordinário. E se eu achar que naquele lugar não é para atravessar, eu uso uma frase, eles me sacaneiam. Ô, nego, mãe, tira o pai daqui, o pai é louco, não sei o quê. Eu uso a mesma frase que eu usava quando eles tinham 2 anos. Eu falo, papai não quer. Eles me sacaneiam, ligam para a mãe, mandam me tirar da reunião. A mãe liga, você tá fazendo aí com meus filhos, sai daí. Filha dela. Aí eu saio, tá tudo certo. Mas eles não fazem.
me sacaneio, brinco, mas não me encontraria quando eu dou opinião nos negócios, eles não me encontrariam de jeito nenhum. Eu respeito a Eu entro na tela de um deles, que eles têm sócios, Aham. e eu fico conversando com eles na tela, e eles ficam, pai, eu tô em reunião. Deixa eu falar com o povo ali. Aí, sócio deles fica assim, deixa seu pai aí. Deixa seu pai. Não, meu pai atrapalha. Não, deixa seu pai aí. Pai, sai daí. Aí, vê que eu não saio, que eu fico brincando com o povo, eles chegam pra mãe. E a mãe pensa, sai. Tá tudo certo. Mas nós temos uma família. Outro dia perguntaram pra mim o que que é sucesso. Eu tenho uma foto do sucesso. Uma foto tirada às 11 horas da noite em casa, com 16 pessoas da família que não estavam com pressa de ir embora. Delícia. Eu chamo isso de sucesso. Também. Em pleno domingo, ninguém com pressa de ir embora, e todo mundo em volta, a cozinha produzindo como se fosse fábrica, as crianças correndo para lá e para cá. Eu falei, então, gente. E as pessoas, durante a semana, o filho sai da casa dele e passa pela garagem, sobe e vai lá tomar café em casa. Então, eu fico sacaneando ele. Pô, cara, você tá tão bem de vida, você não tem café na sua casa? Eu falei, eu vim na casa da minha mãe. Aí, cara, vim tomar café com a minha mãe. Aí eu fico brincando, sacaneando. Eu falo, então, gente, sabe como é que chama isso? Sucesso. Vocês têm sucesso? Vocês têm as pessoas em volta de vocês? Vocês têm os seus? Você consegue ter tempo para pegar o seu smartphone e passar uma mensagem para quem te deu vida, tipo mãe, pai, e dizer oi? Não precisa dizer que ama, não, tá? Esse ser humano é tão grande que um oi seu conecta ele para carregar suas baterias do outro lado do planeta, se você tiver a grandeza, humildade, ou pelo menos a atitude de lembrar para essas pessoas que você está bem, que você existe. Para eles é um presente. E as pessoas que não têm agenda, não têm tempo. Tem. Olha que hoje o dia foi corrido, hoje também, esse mês foi corrido, nem consegui falar com a minha mãe. Bem, você teve um mês corrido e não conseguiu falar com a sua mãe? Que merda. Não é? Então assim, o que você está fazendo? Então eu acredito assim, quais são os seus valores? Voltamos. Voltamos naquela mesma pergunta, não é quanto você tem, quem você tem? Quem você... Quanto tempo você acha que você ainda tem? Só olha no retrovisor e fica lamentando. Eu perdi um ente querido. Bem, você está triste? Eu respeito isso. Mas olha quantos entes queridos tem no para-brisa, que é 100 vezes maior, e você não dá bom dia. Não fala com o irmão? Não fala com o irmão? Não fala com a irmã? Ixi. Quanto tempo você acha que você ainda tem? Você vai chorar depois? Como assim? Não tem ex-irmão, não tem ex-pai, ex-mãe? Mas meu pai é complicado, ajuda ele. A minha mãe qualquer distância da mãe? Nossa. Mas minha mãe é complicada, ajuda ela. Então, assim, cara, eu queria entender o seguinte: o que você chama de humanização? Você precisa ser humano. Você precisa ser o cara que tem fé e tem Deus no coração. Você precisa ser o cara que serve. Você não é empreendedor? Você não veio para servir? Então você não serve para nada. Você veio para ser servido? Então, cara, você é um dependente, você é um parasita. Agora, se você veio para servir, Quem não você serve, é não uma serve, locomotiva. né? Quem não. Isso! Quem não serve, não serve. Falam de liderança. Eu tenho um líder que eu admiro assim, extraordinariamente. Pensa num líder chamado Jesus. Entra ciclo, sai ciclo, entra século, sai século, e quem é o líder? O cara. E o que esse cara fazia? Atende, serve, fortalece, protege, tem humildade, senta numa mesa com 12, tem ladrão, tem traíra, e ele cuida de todo mundo e todo mundo acompanha ele. Isso chama-se liderança. Humildade de servir, humildade de abaixar e pegar o papel sem chamar a faxineira. Isso, CSO, CFO, ou você é líder? Porque isso é um cargo. Agora, ser líder, você baixa, você serve o café para a copeira ou você espera que a copeira só sirva você? Já teve essa grandeza de um dia servir o café? Você tem noção de quando você cresce de dentro para fora? Quando você é o cara que serve o café? Principalmente para alguém que não está esperando, porque a nível de hierarquia, você tem um grande negócio. Então, mas olha lá, onde é que começou o negócio? Na fé, na vida, na base, na simplicidade, na família. Então, aquela pessoa ali é família. Família não é o sangue, é a convivência. Ela convive com você há 20 anos. Já experimentou servir um café para ela? Nossa, sensacional, perfeito, perfeito. Eu tive 22 anos uma empresa de moda. E o que mais me ensinou, e a pessoa que mais me ensinou era a minha querida dona Lu, que chegava às 5 horas da manhã e eu pagava o quanto fosse para mim tomar um cafezinho dela. Foi o que eu mais aprendi. Todos eram importantes, o time todo era importante, mas a dona Lu, ela ficou aqui, ela era a pessoa mais importante para mim.
como que o Deus que está na pessoa transforma o outro, né? Exatamente. Olha, se você for em algum lugar, eu dificilmente deixo de ir na cozinha. As pessoas faz uma reunião importante e olha que interessante que a gente precisa prestar atenção. Toda vez que te acontece alguma coisa importante, é porque você, de alguma forma, direta ou indiretamente, pediu para Deus. E você ganhou. É nessa hora que você precisa prestar atenção. Vocês foram abençoadas com isso. Então vamos lá. Aí, hora que você está no ambiente que você foi privilegiada e abençoada por Deus, Deus aparece para comemorar com você. Como assim aparece? Eu não estou vendo. Está vendo sim, é que você não está prestando atenção. Ele vem com a bandejinha, água e café. Você não olha para Deus, não agradece o café e não dá bom dia. Era copeira. Deus estava lá com você, você não viu? Não vi. Onde? Olha para cima, não. Onde é que você acha que está Deus? Está na figura viva e mais simples, mais próxima. E geralmente Deus vem nas figuras mais simples, justamente para não ser percebido. Então é nessa hora que você tem que ter a expertise de entender que o Deus está dentro de cada um de nós. Agradece o café para a copeira. Foi Deus que veio fazer companhia para você no contrato que você acabou de fechar, na realização que você fez, no evento que você conseguiu realizar, no atendimento que você fez. E você não percebeu que ele estava presente. Você nem olhou para Deus. Então assim, cara, quais são os nossos valores? Gente, nós precisamos começar de novo. Por isso que eu gosto da palavra recomeçar. Hoje E você até na sua live se falou sobre recomeçar. recomeçar. Olha para dentro, começa de novo. O que? Qualquer coisa, não importa o que você fez ontem, recomeça hoje, você vai estar melhor que ontem. Copiar. Não tem vergonha nenhuma de você copiar. Olha que interessante. Como é que você deu o primeiro passo? Porque você copiou. Como assim? Então você andava de 4. Você mal gatinhava, andava de 4, que nem bicho, porque nós somos bichos. Nós somos do reino animal. Nós nascemos andando de 4 como qualquer bicho. Por que você andou? Porque lá atrás alguém ensinou alguém que copiou alguém e alguém levantou. Foi levantando até ficar ereto. Então, você só andou porque você viu sua mãe. Porque se ela começasse a andar de 4 com você, você ia entender que a posição era aquela e você ia crescer de 4, tá? Então, cara, não se acha não. É natural copiar. Copie, melhorar o movimento não, cara. Eu falo para as pessoas, eu até falei isso hoje no bate-papo nós de manhã. Cara, não reinventa a roda, tem roda demais, mas você pode embalar ela de forma diferente. Você pega a roda que está pronta e muda a embalagem. Ou seja, pega aquilo que está, copia e melhora a embalagem. É isso que eu faço todos os dias. Não tem nada que eu faça que eu não tenha visto em alguém. Aliás, a minha maior força, meus maiores valores, eu copiei da minha mãe. Eu copiei meus patrões dos negócios. Eu, apaixonado pelos meus patrões, eu ficava olhando como é que eles ganhavam dinheiro, como é que eles chegavam tão cedo, como é que eles conseguiam ficar, não usar uma hora para comer, por que eles conseguiam ficar lá 12, 14, 16 horas por dia. Aí eu descobri qual era o milagre, por que eles ficavam ricos. Resolvi que Poder copiar e melhorou? E seus filhos se copiarem? os filhos me copiaram. Eu tenho os filhos, cada um no seu perfil, mas todos são muito parecidos. Fazem coisa muito eles me criticam às vezes, né, e fazem exatamente a mesma coisa inovada, de forma diferente, mas eles copiaram. E tem coisas que hoje eu aprendo com os meus filhos, eu não subestimo. Tem coisa que meus filhos fazem e eu falo: E às vezes meus filhos me veem um podcast, um corte, uma entrevista, ele fala: "Ó, precisa melhorar isso, tá? Precisa melhorar essa fala assim, assim, assim". Olha, eu tenho uma veia política, né, eu gosto de política. Não de ser candidato, porque política para mim é uma forma de se relacionar, de interagir, de unir, de criar direção para as pessoas. Então eu gosto de estar num ambiente que tem a ver com política. E às vezes eu vou com as pessoas e eles controlam cada coisa. E em vez de eu ficar bravo, eu entendo o seguinte: estão preocupados comigo. Então dá atenção. Então, eu acho que assim, cara, nós precisamos ouvir as pessoas. Não é ouvir só os mais velhos, os patrões, o supervisor, o pai, a mãe. Não, ouve todo mundo. Eu ouço as crianças. As crianças. Foi ouvindo as crianças que eu aprendi a mexer no smartphone. Quem me ensinou foi minha neta. Então, na realidade, eu nem tento, hoje eu nem tento. Quando eu preciso regular ou trocar de smartphone, eu chamo a minha netinha, toca aí, por favor. Isso bom, muito bom, muito bom. Bom, então eu tô querendo um conselho,
uma coisa assim, vou te dar um limão agora Bonita limão. pra você fazer uma limonada pra mim. Por quê? Porque muitas pessoas, elas te veem como um grande empresário, né, um homem de negócios, assim, muito importante. E eu quero que hoje você ensine algo para essas pessoas sobre negócio. E eu vou te apresentar uma situação, Você vai virar o e através dessa situação, calma seu limão, através dessa situação, você venderia esse limão? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Primeira coisa que eu aprendi como vendedor era vender limão. Então, na realidade, eu vou fazer com esse limão a mesma coisa que eu fazia quando eu trabalhava na feira e vendia limão. E as pessoas vão perceber que é a coisa mais simples do mundo. Vender, informar, atender, trocar informação, fazer o tal do network. Show. Pode Show, perguntar. show. Eu tenho uma grande quantia em dinheiro na minha conta. Ah. Vou te mostrar agora. E eu quero que você me explique o que você faria com essa quantia. Olha, vou dizer uma coisa para você. Não, não tem zero não, presta atenção. Onde é que tá lá em cima? Lá em cima, lá em Eu não consigo ler. 001. Ah, Centavo. Não é fake não, tá? Não é fake não, é só. aqui zero, é um centavo. Por isso que eu vi tanto zero, eu falei, deve ser nada, né? Faça uma limonada com isso aqui agora. Vou dizer uma coisa para você. Nós temos um produto. Esse é um produto. Então vamos lá. Você tem zero, não tem? Aham, Vou te dar uma solução imediata. sim. Arruma um emprego. Boa, 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 boa. Muito boa. Gente, é só um limão, não espere milagre. É só um limão. Você tem um limão. Então, cara, use isso aqui para se inspirar, porque nem para fazer uma limonada dá. Para fazer uma caipirinha não dá, para dividir não dá, para chupar é azedo. Então, cara, use para se inspirar, que você já tem alguma coisa para começar. Justamente. Então, eu uso esse limão para me inspirar, entender o seguinte: se eu já tenho alguma coisa. Ah, mas serviria para quê? Pode servir para um monte de coisa, para fazer uma caipirinha, para fazer uma limonada, mas por que você não usa para se inspirar? Porque aí você consegue fazer coisas muito maiores. Com certeza. Então, cara, você já tem alguma coisa. Você já tem você. E alguém lembrou de você e te deu um presente. Significa que você já vale alguma coisa. Sim. Então, agora usa isso para acreditar em você e vai buscar o caminho para arrumar o próximo. Então, se você tem 1 centavo, você quer empreender, você quer começar a investir, então, invista. Vai andando, usa isso para te motivar e vai andando, vai andando. Porque não dá nem para pegar o ônibus, né? 1 centavo que ela sei. Então você caminha e no primeiro lugar que você achar uma areia para guardar, se ofereça para ajudar, alguém vai te dar uma caixinha. No meio do caminho, continua se oferecendo. No meio do caminho, você vai achar alguém que dá para você alguma coisa para fazer ou te dá algum dinheiro só pela boa vontade de você querer ajudar. Então, dali você começou a se estruturar para ter recurso. Porque não tem milagre, as pessoas querem recomeçar, quer começar do zero. Então, não é o zero. Não é zero porque você já está aqui. Já tem. Você já está aqui, não é zero, você já tem uma caminhada. Então, agora você quer empreender, você quer ganhar dinheiro, cara, não tem caminho melhor do que arrumar um emprego, tá? Você vai arrumar um trabalho, para trabalhar para alguém naquilo que a pessoa pode te pagar. Não é quantos salários a pessoa começa a te pagar. É um trabalho digno que tem algum tipo de recurso. Então, a partir dali, você chega onde você quiser. Eu precisava trabalhar quando eu fui vender limão na feira, tinha uma banca, fui ajudar meu pai, isso aqui é uma puta referência. E nós quebramos. E eu precisava começar de novo. Para começar de novo, o que eu tô falando, gente, eu só falo daquilo que eu faço, tá? Para começar de novo, eu arrumei um emprego numa multinacional de office boy. E eu fui trabalhar, mas para quem? Para mim. Empreender é atitude, é comportamento, é se dedicar, é ser o melhor naquilo que você faz. Eu fui ser o melhor office boy. Então, com 15 anos, eu já tinha mais coisa para fazer. Os caras enxergaram que eu tinha vontade Aham. e deixaram eu fazer. E com 23, eu era diretor de uma multinacional. Com 24, eu ganhava 121 salários mínimos. Com 26, eu já tinha meu próprio negócio, além do bom trabalho. Eu tinha um emprego e já tinha meu próprio negócio. Risco zero. Eu sempre fiz de uma forma que eu usava o que sobra. O que que sobra? O dízimo. Como é que faz gestão? Então, a primeira gestão que você precisa fazer é ganhar. Agora você ganhou, agora começa a gestão. Quanto você consegue economizar? Você ganha um salário e consegue segurar 10%, já aprendeu a fazer gestão, já começou a gestar.
Agora, porque se você não aprender ganhando um salário, economizar 10%, você pode ter o primeiro bilhão, que se você não tiver o mesmo procedimento, você não vai para lugar nenhum, tá? Você vai quebrar de um jeito ou de outro, vai quebrar pesado, a ponto de ficar depressivo. Então comece agora. Então não é quanto você tem, é quanto você consegue deixar de gastar. E aí você começa a economizar. Aí você vai ver que um limão não dá, mas ele pode te inspirar a ter uma roça inteira, uma plantação inteira. Aí você faz o que você quiser. Você vende, você comercializa, você exporta, você põe faz a limonada, faz o que você quiser. Então, mas se você só tem um, usa como inspiração e vai buscar o próximo. Você só tem um centavo, receita única, que funcionou para mim, funciona para qualquer ser humano. Arruma um emprego. Isso aí. Esses dias a gente estava andando na rua, né, e eu comentei justamente isso com a Vanessa, que tem tanta coisa para fazer, tanta coisa que as pessoas podem ajudar, por exemplo, tinha uma mulher cheia de sacolas, o cara estava ali pedindo dinheiro, ele poderia se oferecer para levar a sacola da mulher, isso ele estaria servindo e ela poderia retribuir ele de alguma forma, seria uma forma dele estar trabalhando. Então eu vejo muitas oportunidades, eu consigo enxergar muitas oportunidades e ao mesmo tempo eu vejo muitas pessoas se vitimizando, né, com as situações. E isso aqui foi uma brincadeira, claro, né, Você pra tem você todo justamente sentido. é, Porque assim, cara, você não tem recurso. Mas peraí, você já tem você. Não é começar do zero. é isso. 001 não é zero. Então você já está aqui. Então, cara, dá o primeiro passo. Vai fazer alguma coisa. Vai se oferecer para fazer alguma coisa. Ah, mas é o cara que quer que eu trabalhe a troco de comida? Que bom! Porque se você no primeiro momento ganhou a comida, no segundo momento você não vai comer todo dia que você fez o dia inteiro. No segundo momento vem mais alguma coisa, vem um sapato, vem uma roupa, daqui a pouco vem seu primeiro milhão, tá? Então, ou seja, você precisa começar. Então as pessoas querem começar do meio não funciona. Porque você não sabe o caminho, é igual ir para o fundo do poço. Você vai para o fundo do poço, por que as pessoas não saem do fundo do poço? Porque ela fica achando que alguém empurrou, que o poço não é dela. Verdade. A hora que você reconhece que o poço é seu, você sabe o caminho de volta. Então, se você estiver no zero, cara, ninguém está no zero, porque se você está aqui, você não está no zero. Você já chegou até aqui. Então, recomeçar não é o fim do mundo. Se você está falando de coisas materiais, de negócio, você tem fé, você está vivo. Essa sequência de vocês é extraordinária. Você tem fé, você está vivo. Então, agora vai fazer negócio. O quê? O que tiver para hoje. Ah, mas hoje só tem limão, vai vender limão. Vender limão. O Rick não vendia água. Então, porque depois teve que fazer outra coisa, recomeçou fazendo outra coisa. Então, gente, todos nós podemos recomeçar fazendo alguma coisa, mas precisa querer. Sabe o que que falta nessa hora? A humildade de recomeçar. Ah, mas eu era engenheiro, você acha que eu vou vender limão? É, bem, Aham. Baixa um pouquinho, né, vai lá embaixo um pouquinho, abaixadinha. recomeça. Gente, abaixada é humilhação, não. É, Pensa comigo. Qualquer exercício, qualquer movimento que você for fazer, mas você quer saltar, você quer subir. Para saltar, você precisa baixar. verdade. Então, tá faltando essa baixadinha, não é humilhação não, é humildade, de baixar para saltar. É da nossa natureza, e as pessoas não estão querendo baixar, quer saltar do meio, por isso que estão se arrebentando. Então, quando você fica sem dinheiro? Então eu fico só sem dinheiro. É isso aí. Adoro. É esse você é a única coisa que você ganha de novo e não deixa sequela, tá? Verdade. E para de terceirizar a culpa, tá? Olha, o sócio me roubou, é o ladrão, é o sócio, é o parente, é a minha é a mulher que separou que me sacaneou, é o governo, é a sociedade, não é você, fi. Por isso que não tá dando certo. Você tá terceirizando o problema é seu. Se você torcer para você, ele fica pequeno. E você vai ver que você é maior do que os seus problemas. É como é que está o seu ponto de vista. Tem estrume porque tem um cavalo. Para de olhar para a bosta, olha para o cavalo. Sensacional. Me As pessoas, têm manias de culpar, de achar culpa É. em coisas, né. Eu tive um chefe, Rufino, com 15 anos, quando eu fui trabalhar, ele falou assim: "O dia que você assumir a culpa, você vai aprender". E ele falava assim: "Eu assume a culpa. O dia que você assumir a culpa, você vai aprender". Sensacional. E aí eu fui e exatamente isso, nós precisamos assumir a culpa daquilo que não O está dando problema é certo, né. seu. Gente, não terceiriza não. Se é seu, é menor que você. Se você terceirizar, você não sabe o tamanho. Volta e engole você. É seu. Se é seu, você já tem controle da situação. A palavra já fala, é seu. Então é com você agora, né? Então traz o problema para você, não terceiriza não. Então por isso que eu nunca tive um problema maior que eu, porque eu trago ele para mim e ele fica pequenininho, ora. Que ele agora passou. Você é o dono do problema, você é o criador, o problema é a criatura. Então, ou seja, cuida de ser o criador, porque o problema passa a ser a criatura. Deus é bom o tempo todo, a gente não está usando essa força que nós temos.
É verdade. É lindo, lindo, né. Aprendemos um pouco hoje. Esse ar foi incrível, nosso tempinho. Eu queria saber um pouquinho mais, diante de tudo, os cenários que nós estamos vendo, quando a gente fala assim, as pessoas estão se destruindo a família, né. Você como queria saber um pouquinho você como esposo, te perguntei como pai, você como esposo, e nós vemos que as pessoas não estão valorizando a família, valorizando o casamento, valorizando o que Deus que é o principal, né, o básico. O que você diz hoje para as famílias, para a mulher, aquela mulher que está infeliz ou que não está bem no casamento, ou o homem, qual é o seu conselho para essa estrutura familiar, casamento? Olha, primeiro ato, no meu ponto de vista, você tem um relacionamento, ele não era bonitinho, vocês não trocavam flores, trocava chocolate, e beijinho, e passeio, e cinema, e parque, não era sensacional? Então, agora são inimigos? Como assim, né? Não era de verdade aquilo? Então vocês chegaram a casar, tem relacionamento, tem gente que tem até filho, então e agora não dá mais? Então, cara, é muito importante nessa hora, você ir de volta para a humildade dos seus valores, agradecer o que você tem, porque você já tem aquilo. Então, cara, tenta consertar aquilo, tenta voltar lá atrás, na marinha, mãozinha dada, e brincadeira, e no final do dia tem selinho. Então, eu toco a minha vida assim até hoje, tá. Eu tenho a mesma opressora faz 45 anos. Minha vida é assim até hoje. Brincadeira e mãozinha dada, e tá tudo certo, e é amigo, a gente é amigo, amigo, e pronto. Cara, aí vieram os filhos. Nós nunca deixamos que os filhos ficassem mais importantes que nós. Nem os netos é mais importante que nós, tá. Porque os filhos e os netos querem sentir sensações de segurança. Então você precisa estar bem no seu relacionamento para proteger os seus. É isso que eles querem. Eles não querem um tablet ou 1 milhão na conta, tá. Eles querem saber se tem onde encostar. E só vai sentir essa firmeza se o relacionamento for estável. Então, agora, conserta o relacionamento. Você viu que não deu para consertar, porque não tem compatibilidade de gênio, as pessoas já se perderam do emocional, cada um está para um lado, aconteceu um fato muito grave e não dá para você conviver com aquilo, não está digerindo aquilo, não quer mais dormir com a pessoa. Tem atitude de cada um para um lado, tá. Tá. Não perca um dia. Se eu tiver que ficar um dia separado, 2 dias separado, eu não sei se eu votaria, tá. Porque assim, cara, mas como você deixou isso acontecer? Não deixa acontecer. Você tem que consertar aquilo, porque aquilo não vinha bem, por que que agora não dá mais? Ajusta. Nós somos imperfeitos. Nós somos hipócritas por natureza. Administra isso. Não adianta mudar de endereço. Vai ter o mesmo problema no outro lugar. Então, cara, faça o que você tiver que fazer, mas procura preservar aquilo que você tem. É nessa hora que eu falo, agradeça aquilo que você tem, que Deus manda mais. Sim. Então, cara, se não está ali, agradeça o seu relacionamento. Deus vai te mandar novos e bons relacionamentos e você vai se estruturando de bons relacionamentos quando você agradece aquilo que você tem. Então, agora, se não tiver jeito, tem atitude de mudar, porque ninguém merece conviver infeliz. Acho que o básico é o seguinte: você está convivendo, você está feliz? Bingo! Agora, você está convivendo porque criou uma situação? Ah, ninguém merece. Porque aí cada um tem. Não pode ser mentira. Tem que ser de verdade. Ou você está tranquilo e está feliz, ou tem que procurar outro endereço, tá? Então, assim, família não pode ser de margarina, para inglês ver, tá? Tem que ser aquelas pessoas que se entendem de verdade, que são acolhedoras de verdade e que a DR não dura 2 horas, que Perfeito. ajusta de novo. Se não for isso, então refaz a família, que aquilo não é a família, tá? DR todo dia, desentendimento, um tem filho A, um puxa para um filho, outro puxa para o outro, aí cara, até por isso estão discutindo. Então isso não é família não, é melhor não ter. Eu acho que nós devemos ter atitude de nos prese eu tenho atitude de preservar a mim o direito de ser feliz, tá? Não está feliz, então escolhe outra coisa, tá? Eu acho que dentro do seu propósito, se a felicidade não for quesito primário, tipo número um, tem que escolher outra coisa, porque você só morre uma vez. Não dá para voltar a fita, não tem replay, não tem segunda chance, não tem plano B. Você não sabe quanto tempo você tem. Vou fazer uma coisa que vocês vão achar engraçado. Quantos anos vocês já tiveram? Nossa, já tiveram? Difícil. Quantos já já não vou assim, Como assim? 20. Tem quando Que ano você nasceu? 83. Quantos anos você tem? 42. Você? 43. Então, vocês acham que tem, né? Não, nós já tivemos. Já passou. É.
Por isso que eu perguntei, não é quantos anos você tem, é quantos anos você já teve. É. Quantos anos vocês já tiveram? 42, 43, já teve, já passou. Quanto tempo você tem agora daqui para frente? Deus, Deus que sabe, né? Não, você sabe. Eu quero viver. Não terceiriza para Deus, não. Mas todos Tem não. têm, né? Sabe quanto tempo cada um de nós tem? E quem está nos assistindo também? Alguns segundos. Uau, É só que você pode garantir, tá? uau, uau, uau. Ah, mas eu tenho o resto do dia. É, bem, tem mesmo. Que se garante. Uau, ele não garante, as válvulas fecham do nada, não tem explicação. Ah, de repente o cara teve um infarto fulminante. É, mas ele achou que ele tinha o resto do dia. Então assim, quanto tempo nós temos? Alguns segundos. E você não vai aproveitar o tempo que você tem para sorrir, Ah, eu para se relacionar, para ser feliz? Cara, amanhã está muito longe. As próximas horas você não conhece, mas você pode garantir que nesse papo nosso ainda dura alguns segundos. Então sorria agora, seja feliz agora. Cara, use a sua melhor versão agora, seja o melhor naquilo que você faz. E com certeza você vai conseguir encaixar aqui, encontrar uma conexão nos neurônios aqui, que é uma válvula chamada felicidade constante. Então, no tempo que você ainda tem, porque o resto já passou, já está no retrovisor. pensa Foi, não, tá perfeito, perfeito. Nós estamos com o nosso tempo realmente agora acabou. É legal que Era- estava tendo papo, o tempo vai fazer. E vai aprendendo e vai absorvendo. Quando alguém pergunta do tempo, eu sempre me respondo assim: "Ô filho, você tem um tempinho?" "Eu tenho todo o tempo do mundo. É, Eu tô aqui." tá aqui. E é incrível estar nessa energia, né, que a gente tá. Tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão aí do outro lado, pessoas que estão aqui presente, aprendeu alguma coisa, com certeza, que aprendeu tudo. É escolhido por, eu falo assim, momento certo, né, o encontro inesperado, mas Deus já sabia. Se alguém que está nos assistindo teve humildade de ouvir, todos nós que aceitamos ouvir, aprendemos alguma coisa com alguém, tá? verdade. Eu tenho o privilégio e o prazer de estar aqui com vocês, porque eu já comecei a ver que eu posso um pouquinho mais. A hora que ela falou: "Olha, tem uma situação que eu faço assim, posso fazer assado." Eu falei: "Nossa, ela vai um pouco além." Ela vai, por que que eu não posso ir um pouco além? Todos nós podemos ir um pouco além, fazer mais alguma coisa. A pessoa fala: "Mas, filho, mas aí você trabalha muito." Não, isso não é trabalhar muito, é viver muito. Porque a vida, olha lá, a ordem de novo que você fez. Aham. Você tem a vida. Então, se você e tem os negócios. Se você tiver muitos negócios, é porque você tem muita vida. Da vida. É porque você está trabalhando muito, é porque você está vivendo muito. Muito. Porque se você não tiver o que fazer, você vai ficar num estado depressivo, porque nós temos necessidade de ter o que fazer. Nós exploramos isso aqui muito pouco, não está mais que claro, cientificamente provado, que nós não usamos nem 15% da nossa capacidade mental. Por mais que venha a tecnologia, ainda continua não passando dos 15%. Então, o autista que é extraordinário chega a 20. Cara, olha quanta coisa está sobrando. Então, é que nós podemos um pouco mais. Então, na realidade, cara, trabalhar os negócios, essa fé, eu chamo de felicidade, que dá força para você ter uma vida sensacional e ainda ter resultado nos negócios. E ganhar dinheiro por consequência. E nunca deixar que seu patrimônio fique maior que você. Muito bom. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu acredito muito nisso também. É o simples, né? É. Só que as pessoas não têm feito. Eu falo: "Ô filho, como é que é isso?" Fazer é só o óbvio. Olha o simples, olha o óbvio. Cara, não complica não. É isso que eu repito. Não tente reinventar a roda, muda a embalagem, porque roda tem demais. Venda de uma forma diferente, copia a roda que já está aí e aprimora ela. Só de mudar a embalagem já muda. Então, mas não tenta reinventar a roda não, não serve. Depois de pronto é mais uma roda, não vai servir para nada. Então assim, é que nem cachorro que corre atrás do pneu. Cara, para de fazer isso. Você alcança, não sabe o que fazer com o pneu. Eu vi uma frase outro dia que eu achei sensacional. Pega a fruta que tá baixa. Por que você quer a fruta que tá lá em cima primeiro? A fruta que tá baixa. A lá de cima, o passarinho pode ter comido. Ainda né? corre nisso, você caiu da árvore. Isso Pega a fruta que tá baixa. Exatamente. O que está no seu alcance para fazer hoje? O que está dentro da sua possibilidade? Se você quer investir, você falou de 1 centavo que você tinha. Filho, o que eu faço com isso? Nada, arruma emprego. Assim, cara, vai dizer que não tá uma fórmula mágica. Não existe isso. É o simples. Aí, pega o que você tem dentro da sua possibilidade. Ah, eu quero investir, tenho vontade, tenho um sonho. Está dentro da sua possibilidade? Não, então é pesadelo. Isso não é sonho.
Sonho é uma coisa que você vai construindo passo a passo, degrau por degrau, e aquilo vai se concretizando. Aí você pode chamar de sonho suave. Agora, cara, você achar que você vai resolver isso através da loteria, você vai dormir mal e não vai resolver. Vai resolver. É, esse é o mal de ficar lá esperando pra Até porque, caso aconteça, Aham. você não vai saber o que fazer. Vai estar nem preparado, né? Não vai estar preparado. Mas é isso, gente. A gente está finalizando hoje o podcast, que é o primeiro, né? É o 01, com o nosso padrinho. O valor que ela tem para investir é justamente a sequência do podcast, o 01. Eu tenho 01 para investir, eu tenho um sonho que é possível. Que é possível. Gente, é interessante o que ela colocou. Olha, o que é que ela colocou? Que é possível. Manu falou, é possível. É difícil, não é possível. Você vai correr atrás? Não, você não é um perdedor. Não põe isso na sua cabeça, não. Você vai buscar o seu objetivo, vai correr atrás. Isso é coisa de perdedor. Agora, estão falando muito na rede social, o não eu já tenho. Para que inventaram isso? Você nasceu com o sim. Eu tenho até uma figurinha que vem assim, o sim você já tem. O resto agora é com você. O que é o sim? O dia? O dia lindo, o dia é a maior oportunidade, né? Exatamente. Às vezes as pessoas me procuram, eu tenho a minha praga do Egito lá, que é a Thaís, né? E aí as pessoas me procuram e querem fazer as coisas, eu mando aquela figurinha assim, o sim você já tem, agora fala com a Thaís. É muito bom, é muito bom. Mas é isso. Padrinho do Prazer, é um privilégio poder estar com Essa você. temporada, com certeza, vai ser uma temporada gigante, uma temporada que a gente já tem o Si, a gente já tem a Si, já temos ele, temos o Dia, e querendo te agradecer mesmo, para que através disso aqui, através do que nós vamos fazer, eu falo que a Manu é uma mulher que Deus me deu para estar junto, para somar, e o que nós vamos fazer nesse projeto é um projeto desafiador, audacioso e nunca feito. Mas nós Sensacional. Mas olha, vamos fazer. eu acredito muito quando as pessoas querem de verdade, quando tem determinação, tem propósito. E se for mulher, um degrau acima, tá? É impressionante a força de vocês. Isso fortalece outras mulheres. E quando nós tivermos um time gigante, que a mulher já é maioria de seres humanos, né? Olha que elas forem maioria também na linha de frente, nós vamos ter uma sociedade, um mundo melhor. Famílias mais conectadas, mais unidas, mais fortes. E nós vamos ter vamos resgatar e construir essa propaganda que falam humanização. Vai deixar de ser propaganda e vai ser realidade, com a força da mulher. Então eu agradeço o que vocês estão fazendo e Obrigada. antecipadamente agradeço o carinho de eu poder participar de um projeto que com certeza vai fazer diferença, impactar e somar na vida das pessoas. Tenho certeza disso. Então você que está aí, ó, já se inscreve no canal para chegar a mais e mais pessoas que precisam ouvir isso aqui, tem que se inscrever, manda um aviãozinho para todo mundo, segue as nossas redes sociais, estamos no TikTok, no Instagram, no YouTube e com conteúdo gigante para a gente aprender sempre, para a gente somar com a vida das pessoas. Então ficamos por aqui, mas grato e até a próxima. Olha, Pronto. mais do que no TikTok, na rede social, essas pessoas estão com uma vontade tão grande que elas vão estar no coração e na mente de cada um de nós.